Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no terceiro domingo da Quaresma. Nós vimos a semana passada como Deus, falando com Abraão, prometeu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas. E prometeu também uma terra. Nós sabemos que o neto de Abraão, Jacó, chegou no Egito com 70 ou 75 pessoas. E ali o povo cresceu, ficou centenas de milhares. O povo tinha, mas cadê a terra? Eis então a primeira leitura desse domingo, que aparece no deserto. Aqui não estamos no deserto, aqui estamos exatamente em um lugar muito bonito. Visto que na segunda-feira dou um passeio, cheguei neste lugar tão tranquilo para fazer também este vídeo. Mas é interessante perceber que foi o anjo do Senhor que apareceu na sarça ardente. Um anjo quer dizer mensageiro, então um mensageiro de Deus. Mas logo depois, não diz mais que é mensageiro, mas que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E quando Moisés pergunta para ele, mas eu vou libertar este povo, eu conduzir numa terra, mas eu vou dizer quem é você? E ele vai responder, eu sou aquele que sou, eu sou. Você vai dizer ao povo que eu sou. Convida a todos a chegar na terra que eu estou prometendo para vocês. Eis então o significado muito importante desta primeira leitura. Mas tendo presente sempre aquilo que nós vimos na semana passada, que Moisés recebe a luz da transfiguração de Jesus Cristo. Isto dizer que a história de Moisés não é a autêntica história, mas é a sombra da realidade. A verdade é Jesus Cristo. Todo a Moisés, Elias, tende a Jesus Cristo que ilumina, ou como diz a carta aos Hebreus, todo o Antigo Testamento é sombra da realidade. É isso então que nós devemos entender a diferença que existe entre o mensageiro, o anjo de Deus e Deus. Mas então quem é que falou com Moisés? Foi o pai ou foi o filho? Se nós escutamos com atenção do domingo passado, o Deus que disse claramente a todos nós, e até Elias e Moisés, escutai. Eis que então o enviado, o anjo do Senhor, é exatamente Jesus Cristo. Mas naquela época, evidentemente, não se podia entender. Se entende então, como na segunda leitura vai dizer que tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento era para nós. Era para nós cairmos nas mesmas dificuldades deles. Como o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, foi batizado no Mar Vermelho, também nós entramos no povo de Deus por meio do batismo. E como o povo de Israel se alimentou de um pão que vinha do céu, também nós somos alimentados do verdadeiro pão que vem do céu, que é o mesmo Jesus Cristo. E como o povo bebia de uma rocha que vinha do deserto, que de água para todos, também nós bebemos de uma bevanda que vem do céu. Eis então que todo o Antigo Testamento nos diz a leitura que era por nos provar, para nos prepararmos à chegada de Jesus Cristo. Mas o povo murmurava. Eis que também Paulo está dizendo que também o povo do Novo Testamento murmura. Não acredita no grande amor que Deus tem para conosco. Eis então que nós temos a leitura do Evangelho. Também Jesus
Todos nós sabemos que iniciamos a nossa quaresma com as palavras muito bem conhecidas, convertei-vos. É então que nós, durante este tempo de quaresma, somos convidados a nos converter. É aquilo que Jesus nos convida ainda nessa leitura. Convertei-vos. E faz a belíssima parábola das árvores que não produziam frutos. É então que foi concedido ainda um ano. Um ano, que coisa maravilhosa. Você se lembra quando Jesus entrou na sinagoga de Nazaré e leu o profeta Isaías, está dizendo que ele veio anunciar o ano de graça do Senhor. Estamos vivendo um jubileu, um ano especial, em que nós vamos aproveitar, viver mais intensamente este amor de Deus que tem para conosco. Então nós aproveitemos, não sejamos cabeçudos como o povo de Israel, mas acreditemos nas palavras que vêm do alto. Alimentemos desse pão que nos dá força para caminhar. Alimentemos dessa bebanda que nos embriaga do amor de Deus. Como não agradecer? Como não agradecer? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, no século dos séculos. Amém.